A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui é o canal Tudo Sobre um Cristão. E mais uma vez estou fazendo esse trabalho aí a respeito das Escrituras e respondendo a Vinícius César, né? Respondendo porque ele colocou assim, cristão, mostre-me na Bíblia se for capaz. E 4 perguntinhas que ele faz aí. Eu vou tentar soltar aqui de onde ele vai começar as 4 perguntas, para que a gente possa entender. Vou tentar acrescentar aqui mais um pouco. Pronto, acho que daqui em diante ele vai... Vou soltar aqui o vídeo. Essas são as 4 questões que eu vou relembrar aqui. Você me mostrar, questão 1, templo cristão, Jesus pedindo para levantar um templo. Hoje a gente vai falar sobre essa primeira pergunta, ok? Questão 1. Templo cristão, não vai confundir com o templo judeu de Salomão. Segunda questão, Jesus tratando sua mãe Maria conforme realmente uma mãe. Segunda Com a pergunta. devoção que uma mãe merece. Ainda mais se tratando de Jesus, deveria, né, dar aquela lição de moral para a gente, né? Eu não vi isso. Vou tentar fazer Mas 4 talvez trabalhos você que vai ficar isso bacana. Dízimo em dinheiro, tanto Antigo como Novo Testamento. Isso E prove isso usando a sua Bíblia. Isso aí a resposta é não, né, Vinícius? Você já E sabe. mulheres de forma geral, liderando qualquer coisa nas narrativas bíblicas, qualquer coisa positiva. Isso aí tem na positivo. Bíblia, né? E todo mundo aceitando e aprovando. Isso aí tá de boa, é E fácil. também, claro, pregando a palavra de Deus. Ok, Isso pronto. usando a sua Bíblia. Então essas 4 questões eu quero que vocês provem. Combinado, Vinícius. Você... Olha só, Vinícius. Respondendo primeiro sobre templo, né? Eu acredito que você é uma pessoa que anda estudando bastante as Escrituras para você poder dialogar sobre esse assunto, né? Para a gente conversar sobre qualquer assunto tem que estudar. E isso é bom. É bom estudar as Escrituras. Na verdade, templo cristão não existe. O templo cristão, biblicamente falando, dentro das Escrituras, você encontra que somos nós, né? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, eu deixei aqui marcado para que a gente não perca muito tempo, para que não fique as minhas palavras contra do Vinícius, né? Eu concordo com muita coisa que o Vinícius fala, viu? E eu sou cristão. E segundo ele é ateu, né? Mas, sei lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos tentar ler juntos aí. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, para nós cristãos, né, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, é santuário de Deus. O que eu estou começando a observar é que o Vinícius César é o nome dele, ele confunde judaísmo com cristianismo, né? Os templos que Jesus e as sinagogas que Jesus visitava era dos judeus, não era cristão, porque Jesus ainda não era chamado de cristianismo. Inclusive a Bíblia relata que era a seita de Jesus, né? Chamavam a seita do Nazareno. Chamava nem de Jesus, a seita do Nazareno. A Bíblia confirma isso. Então, nesse ponto, pedir para questionar. Eu sei que o seu intuito aí é mostrar às pessoas que não vá às igrejas, porque lá está cheio de mentiras. E de fato, infelizmente, essa é uma verdade hoje. Existem vários falsos profetas. O que era a igreja naquele tempo? A igreja era as pessoas. Uma prova disso é quando encontramos aqui, em Atos, caímos aqui para Atos. Eu estava
Eu gosto de ver os trabalhos do Vinícius porque eu vejo que ele se esforça bastante aí para abrir os olhos da galera mesmo. Isso é bom. Olha, Atos capítulo 8, versículo 1, diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Ao versículo 3. Aqui mata a charada todinha. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Ou seja, a igreja eram as pessoas que se reuniam de casa em casa ali, né, nas casas, escondido, com medo. E nesse tempo aí o apóstolo Paulo já estava perseguindo, quem falava de Jesus Cristo ele perseguia, como aqui mesmo está falando, Saulo porém assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então Paulo ele era um cara assim, que ele não acreditava em Jesus e ele pensava que Jesus era um impostor também, porque Jesus falava que era filho de Deus e Paulo não acreditava até aí. Paulo batia em todo mundo que dizia que era, né? Eu sou servo de Jesus Cristo. Aí apanhava, era puxado pelos cabelos, apedrejado, como foi o caso de Estevão aqui, ó. E apedrejavam Estevão. Então, assim, era muito sofrimento. O apóstolo Paulo foi um perseguidor de Jesus Cristo antes de ele ter um encontro com Jesus. Então, aí fica a prova que igrejas são pessoas e que as igrejas se reuniam nas casas, né? Como aquilo foi crescendo, a quantidade de discípulos de Jesus foi crescendo, as pessoas começaram a ver as pessoas ali, esse rapaz aqui era cego, ele agora enxerga, foi quem? Jesus. Então o cara começava a acreditar em Jesus, isso aqui não andava, agora está andando. E dali foi se comprovando os milagres e foi aumentando a quantidade de pessoas. A gente chega num ponto em que o apóstolo Paulo, para ensinar melhor as pessoas, Vinícius César, ele... Vamos botar aqui na leitura, que é uma coisa tão maravilhosa de ler, de aprender o conhecimento. Olha só porque que começa aí as igrejas físicas. Olha só. Paulo aqui, ó. Vou botar aqui que dê pra gente ler junto, tá? Atos, capítulo 28, que é o último capítulo, certo? A gente vai ler aqui do versículo 23 até o 31. Vamos ver só para você começar a entender por que começaram a se fazer igrejas. Olha só. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Preste sua atenção, na própria residência, tá? Depois vai mudar isso. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, aos judeus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Então era difícil para aquelas pessoas, o judaísmo, os judeus, eles não acreditavam muito em Jesus, e até hoje eles não acreditam. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, que é o caso aí do Vinícius, né? Naquele tempo também era assim, uns acreditavam, outros não, por isso que é normal isso aí. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio dos profetas, Isaías, quando diz: Vai a este povo e diz-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Até hoje é assim. O versículo 27. Vamos aqui para ver se ajuda. Versículo 27. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão, né? Que Paulo está dizendo, olha, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles
a ouvirão, futuro. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, né? Uns saíram acreditando, outros não. Aí olha só que maravilhoso aqui, ó. A diferença de Paulo para os pastores de hoje. Paulo prisioneiro durante 2 anos, olha só. Portanto, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que o quê? Que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez e sem impedimento algum ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então tá aí, Vinícius, por que Paulo, né? Paulo ele tem essa ideia, poxa, eu vou alugar uma casa. Aqui fala que ele alugou essa casa por 2 anos. Não era casa própria, né? Porque no começo, no versículo 23, diz assim, ó, para depois você não falar que as escrituras tem contradição. Não, é só ler com cuidado, ó. No 23 diz que ele tinha essa casa própria, mas tipo assim, ó, eu tô morando é próprio lá, pode ir, porque a pessoa que está pagando aluguel é quem é o dono da casa. Mas aqui Paulo faz questão de falar, ó, por 2 anos na sua própria casa que alugara, tá ok? Era Paulo quem pagava, então ele falava que é a casa dele, né? Então Paulo resolve alugar uma casa para acolher melhor as pessoas, para ensinar com mais conforto e com mais calma aquelas pessoas que queriam aprender sobre Jesus Cristo e sobre o reino de Deus. Então aí o primeiro passo, a primeira resposta do primeiro trabalho: não existia templo cristão, certo? O que existia era templo judeu, você está corretíssimo disso. Quando Jesus visitava o templo, ele visitou o templo, ele visitou o segundo templo, isso está lá em João. Ó, João, minha Bíblia é muito riscada, mas dá pra gente pegar aqui bem rapidinho, ó. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó. Só colocar aqui no ponto que dê para todos lerem, né? Às vezes a pessoa não tem Bíblia, tem pessoas que não têm Bíblia. Aí, ó. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás, né? Então, Jesus ele não estava falando do templo físico, que é esse que os homens constroem, mas ele estava falando dele mesmo. Então, para você ter uma ideia, desde aquele tempo, tem pessoas que leem, que ouvem Jesus Cristo e não compreendem, que eu vejo que é o seu caso. Você não pode misturar judaísmo com cristianismo. E nem todas as pessoas, de fato, são cristãos. O cristão verdadeiro, ele estuda as escrituras e pratica tudo que está aqui nas escrituras. Por exemplo, o dízimo, né, que você sempre questiona, que as pessoas cobram. Eu não pago dízimo, de passagem, eu não frequento templo religioso, certo? Eu faço serviço de campo dentro dos transportes, praça, feira, eu vou sozinho, eu e Deus, e ali faço minha parte, minha com os demais, né? Ali entrego literatura sozinho, às vezes eu entrego filme, faço tudo sozinho, cara. Isso eu faço por amor ao Senhor Jesus Cristo, sem ninguém mandar. Não cobro por isso. Uma coisa que eu vejo em você é que você critica as pessoas que recebem dízimo, né? Que pedem oferta. Mas eu vejo direto, agora que eu estou assistindo acompanhando os seus trabalhos, eu vejo direto você pedindo dinheiro. Então isso é hipocrisia. Você não pode falar de uma coisa, condenar uma coisa que você pratica. Por exemplo, nesse meu canal aqui, Tudo Sobre um Cristão, eu não peço dinheiro a ninguém. Até tenho fé em Deus de nunca precisar pedir dinheiro nenhum a ninguém. Eu peço a Deus saúde para eu continuar trabalhando como eu trabalho. E do meu dinheiro eu pago a minha internet, faço esses trabalhos, respondo a algumas pessoas, no caso que eu estou respondendo aqui a você agora, sem pedir um centavo. Então eu posso falar dessas pessoas que pedem dinheiro, que pedem oferta, que falam de dízimo sem existir, porque eu não cobro nada disso. Mas você se torna uma pessoa, no caso, é uma hipocrisia, né? É hipócrita, ou seja, você falar de uma coisa, condenar uma coisa e você fazer, né? Eu vejo você pedindo aí, descaradamente você pede ajuda aí. Então,
Você não devia falar mais dessas pessoas. Então essa é a minha primeira resposta. Sim, sobre templo, não existia templo cristão, só existia templos judeus, sinagogas também de judeus. As igrejas eram as pessoas que frequentavam as casas das outras, escondidas. E o apóstolo Paulo, pelo visto, ele deu um sinal aqui de como fazer melhor. Ele alugou uma casa, ensinava as pessoas naquela casa. E daí em diante, os outros hoje têm usado de maldade. Então, primeira resposta, e eu vou responder as outras três aí também, as outras três perguntas. Que Deus possa nos ajudar e que a gente continue assim. Sem precisar falar palavrão, sem precisar te desrespeitar, mas sempre falando a verdade, tá ok?